E vamos começar o programa desta semana com uma dica muito especial e bacana para o seu animal de estimação. O seu bichinho que está em casa precisa de cuidados especiais. E eu tô com a Márcia Cruz, eu estou recebendo ela aqui com o maior prazer. Ela é veterinária, proprietária da clínica, tem mestrado e doutorado pela UENF e vai dar algumas dicas para você aí de casa, principalmente, Márcia, sobre as novidades no mercado em relação ao tratamento e cuidado com esses seres que são muito especiais para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. Eu vou dar duas dicas. A primeira é a respeito da nutrição. É um campo que hoje a pesquisa está enorme e cada vez mais a gente tem conseguido rações específicas para tamanho, raça, para cada perfil de animal. Só que junto a isso, a gente precisa também conhecer uma área que é a nutrição clínica. O que é a nutrição clínica? É uma nutrição específica para o animal que tem determinadas patologias. Então hoje a gente já tem a ração para um paciente que é renal, para um paciente que tem um problema hepático, cardíaco e assim segue. Na nutrição, a gente tem uma outra vertente que eu aposto que todo mundo já ouviu falar, que é a dieta caseira ou a dieta natural, que é voltar a dar comida para os nossos animais. E aí, pode, não pode? Quanto que eu posso? Quando eu posso? Esse perfil já é um segmento um pouco mais minucioso, exige um profissional capacitado. Por quê? Você pode dar arroz, legumes? Pode. Como? Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai cozinhar? Essa alimentação precisa também ser suplementada. E aí você vai precisar de um profissional. Então, na realidade, você pode. Você só tem que ter em mente se você tem ou não a disponibilidade de parar um dia na semana, uma manhã, para cozinhar para o seu pet. Entendeu? Então, a gente tem várias novidades na área de alimentação e nutrição. E a nutrição clínica. Márcia, vale lembrar também que o principal de tudo, como você disse, é procurar um profissional adequado, não fazer isso sem informação, porque pode prejudicar o seu animal, que pode ter algum tipo de doença que o dono nem sabe. Mas a gente tem também uma outra novidade, que é a técnica que utiliza o ozônio, é isso mesmo? Sim, sim. A ozonioterapia, ela é uma novidade, tanto para nós, humanos, né? Está sendo votado no Congresso, legalizado, mas já está em uso em todo o território nacional. E a veterinária, claro, ela não vai ficar para trás nunca, porque a gente está ali, ó, fiel, trazendo novidades para os nossos pets. Como é que funciona a ozonoterapia? Em que momento se usa a ozonoterapia? Bom, o O3, ele é formado a partir do O2. Para isso, nós usamos uma máquina chamada gerador de ozônio. Ela vai quebrar o O2 e depois ele se reorganiza formando a molécula de O3. E em que momento que eu posso usar? Eu posso usar nos problemas de pele, dermatológicos, nas otites, essas otites que não curam nunca. Ela age muito bem contra fungo, bactérias. É muito interessante. Em grandes animais, eu posso usar nas infecções e nas inflamações de tetos, né? nas mastites, nos equinos, nos problemas articulares. No cão, na sinomose, na fase inicial, tem tido resultados realmente muito bons. Nas enterites, né? Então a gente pega também a parvovirose, que é outra doença muito conhecida, nas malacesioses, que são os problemas na pele, na sarna demodécica, em cânceres, ajudando na modulação da imunidade, enfim, são muitas aplicações. E aí vai exigir uma avaliação para a gente ver qual a técnica, né? Se é só o uso do gás, se é o gás no sangue, que é a hemoterapia, ou se é o gás no soro, que a gente pode lavar feridas, ou ainda usar o óleo ozonizado, que a gente pode fazer o tratamento das otites ou feridas, enfim, é uma novidade realmente que tem trazido muitos benefícios para os nossos pets. Eu estou na Veterinária Francisquinho, que é na Formosa, na Tenente Coronel Cardoso, 136, após o cruzamento com a Rua do Gás, uns 300 metros à sua esquerda, me encontra. Será muito bem-vindo. Eu te aguardo. Agora, eu e a Márcia vamos lá para o estúdio do Play conversar com mais uma especialista sobre outros cuidados que vão além dessas novidades com o seu bichinho.
E como eu havia adiantado para você, agora nós vamos estar com a doutora Jussara Peters e também com a doutora Márcia Cruz para poder falar como vai ser o cuidado com o seu bichinho nesse período de férias. Se você quer viajar, às vezes não sabe o que fazer. Por isso eu estou recebendo as duas aqui que têm funções e áreas diferentes para poder me contar quais são as dicas. Principalmente a doutora Jussara, que vou iniciar com ela, porque a Márcia já falou um pouquinho, depois a gente vai falar um pouquinho com a Márcia, claro. Você que é da área da cirurgia. Às vezes o dono está nos assistindo, ele tem um bichinho que passou por um processo, mas quer levar para viagem, ou se não vai ter que deixar em casa porque não tem como levar esse animal. Tem medicações para poder fazer, tem curativo às vezes. Quais são as dicas que você pode passar para o pessoal de casa que está assistindo a gente? Seja muito bem-vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, é um tema bem amplo, né? A gente tem que pensar que o paciente que passou por uma cirurgia realmente exige alguns cuidados mais específicos, dependendo do tipo de cirurgia, né? Quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica, cuidados com locais mais altos, cuidado com as bandagens que muitas vezes eles estão usando. Quando são cirurgias abdominais, cuidado com o curativo, a troca do curativo, não deixar úmido. Na região de praia, areia, sujidades. Mas eu acho que o principal, a gente tem que pensar das medicações também. Muitos pacientes que passam por cirurgia são pacientes já com alguma outra afecção de base, né? Porque às vezes pacientes mais velhos e tudo. Então, um cardiopata, um paciente doente renal, um paciente com alguma alteração hormonal. Então, são pacientes que já fazem uso contínuo de medicações, né? Então, é importante que o proprietário que vai viajar com esse paciente, né, com esse animalzinho, tenha isso em mente e leve a quantidade de medicações necessárias para os dias em que eles vão estar ausentes, né, vão estar fora da sua casa. Se for necessário, que leve uma outra receita médica para que faça a compra de medicações controladas no local em que eles vão estar. Né? Alguns pacientes vão estar fazendo uso de rações terapêuticas, né? Então rações relacionadas ao sistema urinário ou ao sistema intestinal, e nem sempre a gente encontra essas rações em determinados locais. E a troca dessa ração ou a ausência da medicação por um período pode agravar o quadro do paciente. Então, isso tudo a gente tem que lembrar, né? E na hora de viajar, colocar ele no ambiente direitinho, ou numa gaiolinha, para que não tenha problema de se acidentar e acabar ferindo ou piorando a condição daquele local da cirurgia, né? Existe também a possibilidade de estar deixando o paciente, né? Tem muitas clínicas que recebem o paciente nesse período de convalescência, né, de melhora. Em muitos casos é o mais indicado. Tem pacientes que realmente não se adaptam e às vezes o estresse também piora o quadro clínico e a recuperação cirúrgica. Então tem que dosar, ver o que é melhor para aquele paciente de acordo com cada caso. Então eu acho que isso tem que ser muito discutido com o veterinário, com o médico veterinário que está acompanhando. E outra coisa, né, doutora? Se você escolheu ter aquele animal, se você sabe que ele está passando por aquele momento, já que você não pode levar ou não pode também ter condições de deixar numa clínica, que procure alguém que também ame aquele animal daquela mesma maneira e passe essas instruções que você disse, das medicações, da limpeza, daquele curativo. Então, assim, é uma coisa também que nós vamos falar com a doutora Márcia, que se você faz, primeiramente, a escolha de ter um animal, você tem que saber das consequências, porque não adianta você viajar e deixar um animal abandonado em algum outro lugar, seja ele doente ou seja ele em perfeito estado. E o que não se deve fazer, doutora Márcia? Esse cuidado, na realidade, com o animal, ele começa antes de você ter um animal. Quando você decide que vai ter um animal de estimação, seja ele um cão, um gato, você tem que pensar, qual é o porte desse animal? Eu tenho espaço? Eu tenho condições de criar esse animal? Eu tenho filho ou não tenho filho? O que eu vou fazer quando o meu filho chegar e eu tenho esse animal? Em algumas situações, a gente se depara com o abandono, principalmente nessa época de verão. Ou, às vezes, um abandono porque chegou um membro novo na família. O cão era o centro das atenções e depois que a criança nasceu, esse animal é doado. Ou ele é simplesmente abandonado. Além do que, é válido lembrar que abandono é crime previsto em lei, com multa e detenção. Mas, enfim, quando eu decido ter um animal, é importante eu conhecer a raça, ou se eu vou adotar, e saber se esse animal vai se enquadrar dentro do espaço que eu tenho, dentro da minha realidade. Você tem que ter os cuidados básicos como vacinação, uma alimentação, uma ração
de boa qualidade, principalmente no primeiro ano de vida, que nos animais de grande porte tem um crescimento até 1 ano e meio, mais ou menos, nos de pequeno porte até um crescimento explosivo de 8 meses. A alimentação tem que ser perfeita, está se formando tudo, né? E aí você fazer essa opção de qual alimento ideal dá para o seu animal nessa fase. E continuam os cuidados. Por exemplo, agora, nós estamos no verão. Eu vou levar o meu animal para a praia. O que eu devo avaliar? Protetor solar, já existe para cão, né? Tem uns que não tem pigmentação no focinho, ou então os braquicefálicos que não tem um focinho comprido, então a troca de calor deles fica muito prejudicada. Em que momento eu vou passear com esse animal? Meio-dia? Claro que não. Vou esperar ficar mais tranquila a temperatura e vou levar o meu animal para um passeio. Da mesma forma, as patinhas, né? As patinhas vão se queimar no asfalto quente. Então, se você colocar o seu pé no chão e você estiver suportando, ele provavelmente vai suportar também. Se não, proteja as patinhas do seu animal. Não saia mais uma vez com ele para que ele fique simplesmente exposto. Alguns se adaptam, alguns animais se adaptam, outros animais não se adaptam, mesmo a patinha. Mas em questão de proteger? Sim, vai criar uma proteção, né? Mas tem que ver também o conforto do animal. Eu acho que o mais indicado seria guardar uma temperatura ideal e aí sim você sair ou de manhã, ou no finzinho da tarde, ou à noite. A outra questão desse verão, de novo, né, como todos os verões, é a insistência de alguns proprietários que têm cães de pelo longo em tosar e fala, eu quero bem baixinho porque é verão e ele vai sentir calor. Bom, na realidade existe uma discussão muito grande no entorno, uma discussão científica mesmo, no entorno do tamanho desse pelo, até que ponto eu posso tosar, porque o pelo ele funciona como isolante térmico. Se protege contra o frio, vai proteger também contra o calor, né? E algumas raças nem têm indicação de tosa. Então, 1,5 centímetro, 2 centímetros, até essa altura você pode tosar. Se não, você pode fazer uma descompensação na pele, esses folículos ficarem expostos à luz, à radiação, e em alguns pontos podem nem mais crescer pelos, né? E aí vai falar que foi o tosador, né? E não foi bem assim. Então, é importante você conhecer a fisiologia do animal, o tipo de pelagem que o seu animal tem, para você conseguir fazer esses benefícios, né, para o cão nessa época, principalmente de verão. E principalmente, antes de qualquer coisa, seja na cirurgia, seja nos cuidados básicos da clínica veterinária, consultar um profissional que sabe o que está fazendo para poder não acontecer de fazer algum tipo de besteira e prejudicar a saúde daquele animal que você quer tão bem, né? E principalmente, como a doutora Márcia falou, não abandonar aquele bichinho que você escolheu e teve a decisão de levar ele para sua casa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Passa tão rápido quando elas estão perto de mim que eu já quero arrumar vários temas para a gente ficar conversando. Muito obrigada, doutora Jussara. Muito obrigada, doutora Márcia. Voltem sempre aqui. A gente vai para um breve intervalo. Eu já estou de volta.